uma oportunidade. É o que a vida na Terra, se não uma oportunidade. É uma oportunidade oferecida pelo Pai, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade que nos coloca a caminho da luz. Pergunto, onde está o teu olhar? Sou Alcides Fernando, este é o grupo Aulas da Vida. Fique conosco para mais este momento de reflexão. Que encontremos aqui a paz regeneradora do Pai e que ela nos fortaleça sempre no propósito do bem. Mas, onde está o teu olhar? E na busca da resposta, nós recorreremos ao Evangelho de Mateus, que diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E na análise desse texto, vamos recorrer ao livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, onde ele nos conta uma situação, um caso em que um ancião descansava em um banco à sombra da árvore. E quando neste momento ele foi abordado por um motorista que chegava à cidade, estacionou ao lado dele e se desenvolveu então o seguinte diálogo: bom dia, bom dia, mora aqui? Sim, há muitos anos eu moro. Eu estou vindo de mudança para cá e gostaria de saber como é o povo daqui. E o ancião responde: fale antes um pouco da cidade de onde vem. Conte para mim. E o novato na cidade diz: era uma ótima cidade, maravilhosa, gente boa, gente fraterna, fiz muitos amigos lá. Só estou deixando a cidade por razão profissional. E o ancião responde: pois bem, meu filho, esta cidade aqui é exatamente igual. Você vai gostar muito daqui. E o forasteiro então agradeceu e partiu. Minutos depois, apareceu um outro veículo, que também estacionou ao lado do ancião, e fez a mesma pergunta: o que você me diz deste lugar? Estou de mudança para cá. E o ancião pergunta também a ele: como era a cidade de onde você saiu? E ele responde: horrível, horrível, povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogantes. Não fiz um único amigo lá. E o ancião então diz: sinto muito, meu filho, pois aqui você encontrará esse mesmo ambiente. Vemos nas pessoas algo que nós somos, vemos algo que nós pensamos, da nossa maneira de ser. Se um indivíduo é nervoso, agressivo, pessimista, imaginando conviver com pessoas ruins, pessoas iguais, vejam só. Há pessoas que no primeiro contato no centro espírita integram-se, sentindo-se em um ambiente bom, consideram as pessoas fraternais, fáceis de conviver, de fazer amizade. Há, porém, outras pessoas que, ao chegar ao centro espírita, no mesmo grupo, reclamam da frieza dos companheiros. Os dirigentes consideram desatentos, falta de comunicação, reclamam. Essas pessoas acabam se transferindo para outros centros, onde encontram problemas idênticos, que basicamente reside em si mesmo. Porque os problemas
estão nela e não nos outros. E sim, esta pessoa está refletindo o seu olhar, refletindo aquilo que tem, aquilo que pensa nas pessoas que estão próximas a ele. Pessoas assim atormentam-se com a convicção de que ninguém as atende, ninguém me estima, ninguém me tem em consideração. Semelhante atitude é um desastre. É um desastre que perturba o psiquismo da pessoa, favorecendo então o envolvimento com influências espirituais que realimentam sua ansiedade e seu nervosismo e ampliam a sua angústia. É preciso mudar de óculos. Essa é uma advertência feita no livro de Richard Simonetti. Evitemos lentes obscuras, a visão sombria, a visão pesada, a visão densa. Com lentes claras, de otimismo e alegria, enxergamos melhor. Caminharemos, amigos, com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, sem distorções da realidade. Uma visão obscura das coisas pode resultar em lamentáveis enganos na existência humana, com a impressão paralisante de que tudo é resultado da lei de causa e efeito, até a felicidade. Quem assim fala, não entendeu o Espiritismo. A vida nos oferece situações educativas que, mesmo quando insuperáveis, não têm necessariamente que afetar nosso ânimo, enterrando-nos na depressão, enterrando-nos no desânimo. A felicidade não é um favor do céu, assim como a infelicidade também não é uma imposição do destino. Ambas devem muito mais do que oferecemos à vida, do que o que a vida nos oferece. Então, ambas, felicidade e infelicidade, dependem mais do que nós oferecemos, do que nós pensamos, do nosso olhar sobre a vida, do que o que a vida está nos oferecendo. O indivíduo pode não ter braços, pode ter uma grave doença, perder todos os seus bens materiais, enfrentar problemas de relacionamento familiar e ainda assim conservar a sua capacidade de ser feliz, porque depende exclusivamente dele, de como ele enfrenta os seus problemas. Onde está o teu olhar? Os desafios da vida, os desafios que ela nos apresenta, são oportunidades de crescimento. A felicidade é uma construção que devemos erguer na intimidade de nós mesmos, pensando e realizando sempre no caminho do bem. Lembrando aqui a velha expressão tão citada por Richard Simonetti: a felicidade não é uma estação na viagem da existência. A felicidade é uma maneira de viajar. Se usamos óculos claros, sentimos que todas as situações nelas sempre há um aspecto positivo e é neles que devemos nos fixar. São nos aspectos positivos que devemos fixar nossa atenção, aproveitando, então, as experiências que Deus está nos oferecendo e fazendo, desta forma, o melhor. Onde está o teu olhar? A maneira como vemos tem influência decisiva em tudo o que fazemos. Na vida familiar, na escola, na casa espírita, na atividade profissional.
Richard Simonetti conta em seu livro um caso relacionado a um fabricante de calçados. Esse fabricante enviou 2 vendedores a uma região, a fim de avaliar as possibilidades de venda. É um trabalho de prospecção. O primeiro, após alguns dias de pesquisa, passa a seguinte mensagem: o mercado é péssimo. Aqui todos andam descalços. O segundo, com idêntico levantamento e com a mesma tarefa de prospecção, informou: o mercado aqui é promissor, porque ninguém tem sapatos. Não é fácil mudar de óculos, cultivar o otimismo irrestrito, ver o lado positivo das situações, ver o lado positivo das pessoas. Mesmo porque estamos condicionados e estamos culturalmente com a tendência negativa sempre sendo apresentada em primeiro plano. E mudar isso não é fácil. No entanto, é preciso começar. É preciso iniciar um treinamento mental nesse sentido, porque com vontade, com decisão, nós chegaremos lá. Onde está o teu olhar? É tudo uma questão de ótica. Tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil se usarmos óculos adequados. O pior problema, a situação mais difícil, a doença mais séria, a família mais complicada. Tudo são oportunidades que o Pai coloca em nossos caminhos. São oportunidades de crescimento, são oportunidades de luz. Não reclame não das adversidades. As situações difíceis podem impedir que sejamos plenamente felizes, mas seremos decididamente infelizes se nós nos empolgarmos muito com elas, com as adversidades. Encaremos então com bom ânimo os problemas de cada dia, porque são experiências necessárias, são experiências valiosas. Quanto mais azedo é o limão, melhor será a limonada. Não tente mudar o mundo, impondo a sua maneira de ver aqueles que o rodeiam. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Agora, o que fazemos com a tristeza quando todos pedem que estejamos felizes? Olha, validar os sentimentos é essencial. Está tudo bem. Reconheça que sentir-se triste e sobrecarregado é normal, é válido. Tudo está bem. O Pai Celestial conhece todos os teus filhos e não espera que nós demos um salto evolutivo imenso, repentino. Ele compreende, ele sabe o que esperar de nós. Não há problema em não estarmos constantemente felizes. É importante permitir-se sentir e processar as emoções. Alguns conselhos, porém, podemos citar para que possamos, nessa fase, conseguirmos superar e procurar a felicidade que existe em nós, na nossa maneira de olhar. Um deles seria estabelecer uma rede de apoio. Busque suporte em pessoas de confiança, como o seu parceiro, sua parceira, familiares, amigos ou profissionais de saúde. 2.
O autocuidado. Priorize a você. Reserve um tempo para você descansar, para alimentar-se bem, praticar atividades relaxantes e fazer coisas que tragam prazer. E a nossa terceira sugestão: busque ajuda profissional se necessário. Se a tristeza persistir, se intensificar, não hesite em buscar a ajuda médica. Ela é necessária. Neste momento, nós vamos citar um trecho que é tão ligado ao tema que nós estamos falando que nós não poderíamos deixar de citá-lo. Considerai como crescem os lírios do campo. Essa frase é uma referência bíblica encontrada no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala sobre a confiança em Deus. Ela faz parte do Sermão da Montanha. E fala da importância de não nos preocuparmos excessivamente com as necessidades materiais. A passagem completa diz: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. É uma bela mensagem sobre a simplicidade e a confiança na providência divina. Olhai os lírios do campo, exortou Jesus. A lição nos adverte contra a inquietação improdutiva. Veja bem, inquietação improdutiva, sem compelir-nos à ociosidade. Vou repetir. A lição nos adverte sobre as inquietações improdutivas. Inquietações improdutivas. Mas não está nos compelindo à ociosidade. Os lírios, para se evidenciarem, quais se revelam, não se afligem nem ceifam. No entanto, esforçam-se. Esforçam-se com paciência, desde a germinação, para o seu próprio desenvolvimento. Abstendo-se de agitações, pela conquista de reservas desnecessárias, com receio do futuro, muito comum em nossa existência. Porque os lírios acreditam instintivamente no suprimento da vida. Não fiam, não tecem, não para mostrarem a sua formosura, a formosura que os caracterizam. Todavia, não desdenham fazer o que podem. A fim de quê? A fim de cooperarem com o enriquecimento do esforço humano. Não se preocupam em serem diferentes, em serem gerânios, em serem rosas, em serem cravos. E sim, aceitam-se na configuração e na existência em que foram formados, segundo os princípios da sua espécie. Não cogitam criticar as outras plantas que ocupam a sua vizinhança, deixando a cada uma o direito de ser o que elas são, nas atividades que lhes dizem respeito à própria destinação colocada por Deus. Admitem calor, admitem frio, vento, chuva. Deles, aproveitando aquilo que possam doar de útil, sem se queixarem dos supostos excessos em que se exprimam, em que estejam expostos. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviço, sejam acrescentando beleza, seja acrescentando perfume à terra, ou ainda ornamentando festas,
ou colaborando no interesse das criaturas em seu valor de mercado. E, sobretudo, desabrocham e servem no lugar em que foram situados pela sabedoria divina, através das forças da natureza. Ainda mesmo quando tragam as raízes mergulhadas no pântano. Evidentemente, nós, espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios. A serenidade, a aceitação, a paz e o trabalho, com a responsabilidade e privilégios do discernimento e da razão de uma simples flor, que uma simples flor ainda tem. Essa mensagem nós obtivemos do livro Aulas da Vida, pelo Espírito Emmanuel, naturalmente pelo médium fantástico, o querido Francisco Cândido Xavier. Um exemplo de vida, um exemplo no qual podemos nos basear e tomar por medida. Examinaremos agora a questão 630 de O Livro dos Espíritos. E ela diz: como se pode distinguir o bem do mal? O bem, dizem os Espíritos, é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal? O mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é estar conforme a lei de Deus. E fazer o mal é infringir a lei divina. Vejam que olhar faz toda a diferença. Quantas vezes o que nos parece a princípio um mal é justamente um remédio, é a cura, é o medicamento que renova nossa forma de viver, é a cura das nossas feridas, é a construção da nossa maturidade. A sua maturidade emocional está intimamente ligada à forma com que você compreende a vida, à forma que você vê e compreende a vida. O seu olhar é diretamente proporcional à maturidade já conquistada. Vejamos, na imaturidade, você é o centro do universo. É assim que a pessoa imatura se considera o centro do universo. Todas as coisas giram em torno de você. A única preocupação que você quer é como que as pessoas vão servi-lo. E a sua necessidade é que as pessoas atendam a você. Agora, quando crescemos, ampliamos nossos horizontes. Crescer é sair do eu, é começar a olhar à sua volta, é começar a enxergar o outro, a presença e a necessidade do outro. Quanto mais maduro você é, mais você enxerga o outro, mais você compreende o outro. Agora, o ápice dessa maturidade é você ser capaz de colocar-se no lugar do outro, ser capaz de entender o outro e, inclusive, ser capaz de perdoar o outro. Então, quando você é capaz de se colocar no lugar do outro, você entende as fraquezas, você entende suas dificuldades, você não se magoa mais. Você não se magoa mais com as atitudes de seu irmão. Você não se magoa mais com isso. Então, o que é crescer emocionalmente? Crescer é empatia, é entendimento, é tolerância e, principalmente, compreensão. Quando você compreende de onde as coisas estão vindo,
porque elas são de determinada maneira. É muito mais fácil, superar, é muito mais fácil deixar para lá. É muito mais fácil você ter um outro olhar sobre as adversidades que se apresentam. Então, maturidade emocional vem com uma coisa muito simples e muito antiga. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Já chegando próximo ao final de nosso desenvolvimento de hoje, utilizaremos aqui uma poesia constantemente declamada por Richard Simonetti. E ela, dentro da palestra, Uma Razão para Viver. Ele dizia que essa poesia foi copiada de um cartaz que se encontrava exposto em um hospital de tratamento do câncer, cujo autor é desconhecido. Então vamos a ela. O mundo tem sua cor, e você que mede o mundo e vê como você é. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, tudo é positivo. Porque positivo e belo é você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, mas que alegria se Cristo fosse a medida de você. Estamos chegando então ao final de nosso encontro de hoje. Foi um prazer e uma alegria estarmos com vocês. Lembremos sempre que acima de todos os desafios, oportunidades, provas e até lágrimas, há o Pai maior, nos mostrando que o impossível é simplesmente aquilo que ainda não tentamos fazer. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Obrigado.